Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol pra vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de domingo, né? Domingão aí, dia 20 de julho de 2025. Separei pra vocês nessa rodada 10 jogos, tá? A gente vai ter uma grade muito boa aí nesse domingão. E no final do vídeo vou deixar um bilhete pronto e logo em seguida um bingo pra gente brincar, né? Como a gente vai ter muitos jogos, vou estar deixando no finalzinho aí um bingo pra gente brincar nesse domingão, tá show? Já vai deixando o seu like aí pra fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, tá? Vai ajudar bastante. E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa também seu comentário aí, que é muito importante, tá show? Vamos estar dando uma olhada aqui na grade de jogos, como que a gente vai ter aí, né, os jogos, né? A gente vai ter campeonato da Suécia, campeonato da Rússia, Brasileirão Série A, vamos ter Brasileirão Série B também, campeonato da Islândia e campeonato do Equador. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, jogo que acontece 9 horas da manhã, campeonato da Suécia, primeira divisão. A gente vai ter o líder do campeonato, Midtjylland, né, que vai fazer no início de campanha aí muito bom, né, muito top, líder do campeonato, contra o AIK Stockholm. Esse jogo aí que acontece 9 horas da manhã vai ser na casa do Midtjylland, e a gente vai ver que até o momento aí Midtjylland líder do campeonato de forma isolada aí com 37 pontos, perdeu apenas um jogo, né? Se a gente for ver aqui a equipe jogando em casa tem 5 vitórias e 2 empates e nenhuma derrota, né? Tá invicto jogando em casa, e o AIK tá aqui em terceiro lugar também fazendo uma ótima campanha com 32 pontos, né? Podendo até diminuir essa vantagem do Midtjylland aí, né, que atualmente são de 5 pontos, pode diminuir para 2 pontos, né? Então, jogo muito importante para as duas equipes, né? O AIK jogando fora de casa, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, né? É uma equipe que tem um desempenho legal fora de casa, né? E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver que o AIK Estocolmo costuma levar melhor, né? São 4 vitórias do AIK e um empate aí nesses últimos 5 jogos. Obviamente que a gente tá falando de momento, né? E o momento do Midtjylland é muito bom, né? Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate no campeonato aí, né? Teve um amistoso aqui também, né? E o jogo aqui do AIK nos últimos 5 jogos teve 2 amistosos, né? E 3 pelo campeonato da Suécia. A equipe conquistou 2 vitórias e 3 derrotas, né? Então aqui, galera, pra gente evitar qualquer tropeço aí do Midtjylland por conta desse confronto direto aí que o AIK leva melhor, né? A gente vai pegar aqui a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 casa, 2-1 pro Midtjylland. Agora o próximo jogo aqui, campeonato da Rússia, a gente vai ter aqui o Zenit jogando em casa, né, primeira rodada, início do campeonato da Rússia, né, o Zenit aí que agora vai ter o reforço aí do Gerson, ex-Flamengo, né, além disso tem vários outros brasileiros no time, né, e vai estar enfrentando o Rostov nesse primeiro jogo, né, nessa primeira rodada, né, jogo que acontece meio-dia. Classificação aqui tem alguns jogos que já rolou, alguns jogos que tá rolando, no caso aqui o Spartak Moscou tá jogando, né, e os últimos 5 jogos do Zenit aí, né, todos eles pelos amistosos, né, preparatório, o Zenit conquistou aí 4 vitórias e uma derrota, né. Já o time aqui do Rostov, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto, o Zenit venceu os 5 últimos jogos aí, né, amistosos, campeonato da Rússia, Copa da Rússia. Então assim, o Zenit favorito demais para vencer esse confronto e começar com o pé direito, né, já estrear aí com os 3 pontos diante de sua torcida. Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa menos um handicap asiático e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Zenit. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Brasileiro, Série A, 4 horas da tarde a gente tem aqui o Cruzeiro, né, que está embalado. Caio Jorge metendo gol todo jogo, o cara simplesmente está on fire, né, líder na artilharia aí do campeonato até o momento. Vai estar jogando em casa contra o Juventude, que é uma equipe que não tem um desempenho legal fora de casa, né, e a gente vai ver a classificação aí, Cruzeiro, novo líder do campeonato, tá? O time do Cruzeiro aí tá com 30 pontos, né, 3 pontos à frente do Flamengo, que perdeu na última rodada aí pro Santos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né, então pode pegar a liderança novamente por conta do saldo de gol, mas o Cruzeiro não quer saber disso, né, o Cruzeiro quer saber
aí de vencer mais uma aí e colocar pressão para cima do Flamengo. Aí a gente vai ver aqui o Juventude está na zona do rebaixamento, né? Até conquistou uma vitória no último jogo aí, uma vitória importante contra o Sport, que cá entre nós não ganha ninguém, né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui a classificação fora de casa e vocês vão ver aí que o Juventude fez 5 jogos e perdeu os 5, né? Campanha 100% negativo. Enquanto o Cruzeiro jogando em casa aí tem a melhor campanha, né? Até o momento aí o Cruzeiro 6 vitórias, um empate e nenhuma derrota, não perdeu para ninguém jogando em casa. E nos últimos 5 jogos do Cruzeiro, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Juventude, 1 vitória, um empate e 3 derrotas. No confronto direto, 2 vitórias para cada um, né? O Cruzeiro venceu 2, Juventude venceu 2, né? Inclusive as 2 que o Juventude venceu foi em casa, né? E teve um empate aí nesses últimos 5 jogos. Mas pelo momento aí que vai viver no Cruzeiro, eu acredito aí no favoritismo, né, do Cabuloso aí para vencer esse jogo. Então a primeira opção a gente vai com a dica casa vence e a segunda opção mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-0 Cruzeiro. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato da Islândia. A gente vai ter o nosso querido Víkingur Reykjavik jogando em casa contra o Valur. 4h15 da tarde esse jogo. Jogo válido aí pela rodada 15, né? E a gente vai ver o Víkingur Reykjavik líder do campeonato aí com 30 pontos, né? Mesma pontuação do Breiðablik, porém o Breiðablik já jogou nessa rodada, né? Então o Víkingur pode colocar aí 3 pontos de vantagem pro Breiðablik, que é o segundo colocado, e continuar aí na liderança do campeonato, né? E por outro lado tem o Valur, que quer chegar na mesma pontuação aí de Breiðablik e Víkingur, né? A equipe tá com 27 pontos. Se vencer esse jogo vai a 30 e pega a liderança por conta do saldo de gol, que é melhor do que essas 2 equipes que eu acabei de citar, né? Os últimos 5 jogos aqui do Víkingur Reykjavik, 4 vitórias e um empate, e os últimos 5 jogos do Valur, 5 vitórias, né? Tá on fire aí o time do Valur. O confronto direto sempre costuma bater muitos gols, né? Mas aqui a gente vê 2 vitórias do Víkingur Reykjavik e 3 empates, né? Então assim, são 2 alternativas bem interessantes para esse jogo, né? A primeira que eu vou deixar para vocês é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 2-2, né? Especialmente que o Víkingur aí vem de um jogo recente na Liga dos Campeões, se eu não me engano, né? Qualificação, deixa eu só confirmar aqui, é Liga da Conferência, na verdade, né? Acabou aí goleando o time aqui do Malicheva por 8-0, mas querendo ou não, a equipe acaba se desgastando um pouco, né? Então acredito que vai ser um empate de 2-2 esse jogo. Agora o próximo jogo aqui, Brasileirão Série A, a gente vai ter um grande jogo, né? Palmeiras e Atlético Mineiro, 5h30 da tarde esse jogo, né? O jogo promete um equilíbrio total. O Palmeiras vai estar jogando em casa, vem de um tropeço, né? Na última rodada acabou empatando contra o Mirassol em casa por 1-1. E o Atlético Mineiro, por sua vez, acabou perdendo para o Bahia no finalzinho, né? 2-1. Chegou a empatar o jogo no final também, com um gol olímpico do Hulk, se eu não me engano. E logo em seguida acabou tomando o gol da derrota, né? Nos acréscimos ali o Bahia fez um gol decretando a derrota do Atlético Mineiro. Então, 2 equipes que teoricamente vêm de tropeço na última rodada, né? O Palmeiras está em 5º lugar com 23 pontos, se vencer vai a 26, né? Então pode subir uma posição. E o Atlético Mineiro em 8º lugar com 20 pontos, se vencer vai a 23, pode subir aí 2 posições, né? O confronto direto que a gente vai dar uma olhada, galera, a gente vai ver aí que o Palmeiras venceu 3 vezes, o Atlético Mineiro venceu 1 e teve um empate, né? Então, assim, o favoritismo é do Palmeiras nesse confronto, né? E se a gente for ver a odd aqui, tá pagando 1,70 para a vitória do Palmeiras, uma odd boa para entrada simples, tá? Para botar no bilhetezinho, para fazer uma dupla também interessante. Mas a princípio aqui eu acredito que o mercado de gols acaba sendo mais interessante, né? A primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção casa vence, né? Palmeiras para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Palmeiras. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão. A gente vai ter o Sport Recife, que não venceu ninguém até agora, cara. A gente vai para a 15ª rodada e o Sport não venceu ninguém, não tem nenhuma vitória no campeonato. Contra o Botafogo, né, que é uma equipe que vai brigar ali na parte de cima da tabela ali, para quem sabe conquistar um título, ou até mesmo ficar ali no G4, né. Jogo que acontece 5h30 da tarde, o jogo vai ser lá na casa do Sport. A gente, antes de mais nada, vai dar uma olhada aqui nas odds, galera. A gente vai ver aí que tá pagando 2,15 pro Botafogo vencer e 3,85 aí pro Sport vencer, né. Então, assim, as odds aí bem interessante. A gente vai ver o Botafogo aqui, o visitante, né, desse confronto, está em 6º lugar com 22 pontos. Se vencer vai a 25, né, então pode subir aí 2 posições, dependendo do resultado do Bahia que está jogando agora, né. E o time aqui do Sport, o último colocado com apenas 3 pontos, né, 3 empates e 9 derrotas, campanha aí horrível. E tem que ligar o alerta já
para ontem, né? Porque se não tiver uma reação, a equipe vai ser rebaixada aí, acredito até mesmo com as 10 rodadas de antecedência, né? Sem exagero, tá, galera? Mas se continuar nessa vibe aí, não vai conseguir se livrar da zona do rebaixamento, não, tá? Os últimos 5 jogos aí do Sport, 2 empates, 3 derrotas. E os últimos 5 jogos do Botafogo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Confronto direto aqui, Botafogo venceu 3 vezes, Sport venceu 1 e teve um empate, né? Então aqui, galera, eu vejo favoritismo aí do Botafogo, né? O momento do Sport não é legal. E a gente vai com a primeira opção com a dica fora, vence com empate anula, né? Para dar aquela garantia extra. E a segunda opção a gente pega aqui mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Botafogo. Agora vamos aqui para a Série B do Brasileirão, né? A gente vai ter aqui o América Mineiro jogando em casa contra o Chapecoense, 6h30 da tarde esse jogo, né? Vamos dar uma olhada aqui nas odds aqui antes, né? 1,70 para a vitória do América Mineiro e 4,75 para a vitória da Chape, né? Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver a Chapecoense está numa situação melhor do que o América Mineiro, então fica ligado nisso aí, tá, galera? A equipe da Chapecoense está em 7º lugar com 23 pontos. Se vencer vai a 26, então assim, entra aqui no G4, né, porque o Remo tem 6 vitórias, primeiro critério aí, desempate é o número de vitórias e depois que vem o saldo de gol, né, mas acredito aí que Chapecoense pode surpreender o América Mineiro, tá, América Mineiro que tá em 14º lugar com 20 pontos, se vencer sobe bastante também, né, sobe algumas posições, mas não sei se vale a pena a gente pegar uma vitória seca aqui do América não, tá, Chapecoense tá num momento legal, América Mineiro vem de 2 derrotas seguidas para Novo Horizontino e pro Atlético jogando em casa, né? Enquanto isso a Chapecoense vem de uma vitória contra o Operário fora de casa e um empate contra o Remo, né? Então assim, tá no momento mais interessante. A gente vai ver aqui o confronto direto, uma vitória do América e 4 empates, né? Costuma ter muito empate aí nesse confronto, né? Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora vamos aqui para mais um jogo do Brasileirão Série A, a gente vai ter Fla-Flu, né, Flamengo e Fluminense, clássico carioca aí nessa rodada 15, jogo que acontece 7h30 da noite, e a gente vai ver, né, o Flamengo aí acabou perdendo a liderança do campeonato por conta da derrota contra o Santos, né, jogou fora de casa contra o Santos e acabou perdendo por 1-0, Neymar acabou decidindo aí, né, e o Fluminense por sua vez também vem de uma derrota em casa pro Cruzeiro, né, onde o Cruzeiro acabou pegando a liderança do campeonato, né, então duas equipes que, assim, vinham de uma sequência boa, mas acabou decepcionando, né? Fluminense que chegou longe, né? Foi o time que mais chegou longe aí nessa Copa do Mundo de Clubes e vai tentar aí surpreender seu rival, né? Flamengo, né? Lembrando que é clássico, tudo pode acontecer. Os últimos 5 jogos do Flamengo aqui a gente vai ver 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E o Fluminense, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Confronto direto, o Flamengo venceu 2 vezes, o Fluminense venceu 1 e teve 2 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? E não costuma bater muitos gols aí nesse jogo entre Flamengo e Fluminense não, tá, galera? As odds aqui tá pagando 1,80 para o Flamengo vencer e 5,40 para o Fluminense vencer, mas aqui a primeira opção que a gente pode estar pegando é a dica menos de 3 gols e meio na partida, tá? Acredito que é jogo para poucos gols, e a segunda opção a gente pega aqui casa vence, no caso Flamengo para vencer. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um placarzinho magro de 1-0 para o Flamengo. Agora vamos para o nosso último jogo aqui, Campeonato do Equador. A gente vai ter LDU de Quito contra Deportivo Cuenca. Esse jogo que acontece às 8 horas da noite. Jogo válido aí pela rodada 21. LDU é vice-líder do campeonato com 36 pontos, né? Tá bem atrás aí do Independente Del Valle, que venceu nessa última rodada por 2-1 Alcas e continua aí isolado na liderança. E o Deportivo Cuenca, por sua vez, está em 4º lugar com 33 pontos. Vai fazendo uma campanha também boa para permanecer entre os 6 melhores, né? E conseguir a classificação aí para a disputa do título. Os últimos 5 jogos da LDU, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Deportivo Cuenca, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Confronto direto, a LDU venceu 4 vezes, teve um empate, né? Então, assim, favoritismo total para a LDU vencer. E se a gente for ver aqui, tá pagando aí odd de 1,50, pelo menos eu tinha visto isso, né? 1,50, 1,52 para a LDU vencer e 5,50 para Deportivo Cuenca vencer, né? O mercado de gols aqui, por exemplo, o mais de um gol e meio, tá pagando 1,34 em média. Para bilhete é ótimo, tá, galera? Então a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para a LDU de Quito.
Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? E agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete pronto. E lembrando que logo em seguida a gente tem o nosso bingo, tá? Então assiste o vídeo até o final aí que tem o bingo para vocês, fechou? E o nosso bilhete da rodada ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o bilhete aí desse domingão, a gente pegou aqui 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou no nosso bilhete foi o jogo entre Zenit e Rostov, pela primeira rodada aí do Campeonato da Rússia, e a gente pegou aqui vitória do Zenit, né, vitória simples do Zenit nesse jogo. Aí o segundo jogo aqui, Brasileirão Série A, jogo entre Cruzeiro e Juventude. A gente pegou aqui Cruzeiro menos um handicap asiático, né. No caso, o Cruzeiro tem que vencer por 2 gols de diferença para dar green. Se vencer apenas por 1 gol de diferença, ele dá a aposta anulada, mas ele não anula o bilhete todo, só vai anular essa opção, tá? Se a banca de vocês não tiver essa opção, você pode estar usando aí a vitória simples do Cruzeiro. Vai diminuir a odd final ali do bilhete, mas passa um pouquinho mais de segurança. Então fica a critério de vocês. Eu particularmente estou bem confiante aqui no Cruzeiro, por isso que eu coloquei menos um. Handicap asiático, tá show? Aí o terceiro jogo aqui do nosso bilhete, Palmeiras e Atlético Mineiro, também pelo Brasileirão, né? A gente pegou aqui Palmeiras mais de meio gol, né? No caso, Palmeiras para marcar um gol independente do resultado final. Aí a gente teve uma odd nesse bilhete, galera, de 2,6. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$206,77. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora sim, eu vou estar deixando para vocês o bingo e eu vou estar explicando como que funcionou esse bingo, tá, galera? E o bingo da rodada, né, desse domingão ficou assim, ó. A gente pegou aqui 3 jogos do Brasileirão e a gente utilizou a criação de aposta lá na Estrela Bet, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou deixar aí o link do bilhete do bingo, né, na descrição do vídeo, no comentário fixado para vocês. Aí é só você clicar que já vai direto pro bilhete e pro bingo pronto, tá? No nosso bingo aqui a gente pegou 3 jogos do Brasileirão e os 3 utilizando a criação de aposta, né? O primeiro jogo aqui, Cruzeiro e Juventude, a gente pegou a primeira opção aqui, mais de 1,5 gols pro Cruzeiro. Aí colocamos aqui o handicap asiático 3.5 mais 3.5 para o Juventude, né? Isso aqui significa que o Juventude pode perder até por 3 gols de diferença, que é green, só não pode perder por 4 gols de diferença ou mais, que aí é red. E pegamos também aqui o total de escanteio, mais de 7,5 escanteios, né? No caso tem que bater 8 escanteios ou mais, lembrando a todos vocês que o Cruzeiro é a equipe que tem a melhor média de escanteios aí no Brasileirão, tá? Então essa daqui foi nossa primeira criação de aposta, com uma odd de 2,16. Aí o segundo jogo, Palmeiras e Atlético Mineiro, a gente pegou aqui Atlético Mineiro mais 2.5 handicap asiático, né? Ou seja, Atlético Mineiro pode perder até por 2 gols de diferença, que é green, só não pode perder por 3 gols a mais, se não dá red. Aí pegamos também a linha de gols, né? Total de gols aqui, mais de 1,5 gols na partida. E pegamos também aqui Palmeiras, mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo, tá? No caso, primeiro tempo aí, o Palmeiras tem que ter 3 escanteios ou mais. Palmeiras jogando em casa é muito forte no escanteio, tá, galera? Então, primeiro tempo, acredito que vai bater aí 3 escanteios, até muito mais do que isso. Aí no final teve essa odd aqui de 2,75, né, nessa criação de aposta. E o nosso último jogo, Fla-Flu, né, Flamengo e Fluminense. A gente pegou aqui Fluminense mais 1.5 handicap asiático, né, então o Fluminense pode perder por 1 gol de diferença no máximo, que é green, só não pode perder por 2 gols de diferença ou mais. Na minha opinião, como é clássico, vai ser um jogo pegado, vai ser jogo ali decidido por detalhes. Aí a segunda opção aqui, Flamengo mais de meio gol, né, no caso o Flamengo tem que marcar um gol independente do resultado final. E pegamos também aqui Flamengo menos de 7,5 escanteio, né? No caso, o Flamengo só pode ter no máximo 7 escanteios nesse jogo. Deu uma odd aqui de 2,57, uma odd também muito alta. E no final, o nosso bingo ficou com uma odd de 15,32, né? Uma odd muito boa, galera. Uma odd aí que, se você investir, por exemplo, R$10, você vai ter um retorno acima de R$150, né? Então, assim, ficou uma odd muito interessante pra gente brincar nessa rodada. E, novamente, lembrando a vocês, né, o link do bilhete e do bingo aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo, no comentário fixado. Aí é só você clicar no link, você já vem direto pro bilhete pronto, o bingo pronto, né? Não vai ficar procurando aí opção por opção. Se você não sabe utilizar a opção de criar aposta, por exemplo, também já vai estar certinho aí, você vai clicar e já vai estar pronto. Aí é só você colocar o valor que você deseja aí fazer a sua aposta, tá show, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes que eu acabei de deixar. Se gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, que é muito importante também, tá? E quem puder, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês, fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro nesse domingão e conto com a presença de vocês no próximo vídeo.
Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!